Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de Jesus, em que João escreve, no capítulo 3. Antes eu quero louvar a Deus, irmãos, por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Henrique e sua esposa, a pastora Eliane, tá? Pela vida do pastor Robson e todos os demais pastores, obreiros, irmãs desta casa. Deus abençoe vocês. É muito difícil estar às terças-feiras livre por causa do compromisso que nós temos na nossa igreja matriz. Para quem não sabe, eu dirijo uma congregação do Campo de Bangu, Assembleia de Deus do Campo de Bangu, e toda terça os dirigentes devem estar na matriz. É por isso que a minha vinda aqui é muito demorada, né? Mas mesmo se eu tivesse livre, acho que seria demorada mesmo, porque mas o Henrique, ele reclama muito comigo a respeito disso. Poxa, profeta, você não vai? Aí a gente conseguiu, né? Conseguimos marcar para hoje e cá nós estamos. E deixa eu falar, quase que dá errado, Henrique. Eu viajei semana passada e toda vez que eu vou a Brasília, eu volto acamado. Eu voltei acamado, né? E eu estou aqui por um milagre. Acho que eu só levantei para pregar, né? Domingo eu cheguei no sábado, passei o dia todo de molho, não fui na igreja, tinha um trabalho lá, não fui. Domingo de manhã não fui, à noite eu fui para pregar, tomei um fôlego, preguei. Segunda ontem estava acamado, hoje eu consegui ir de manhã na igreja e hoje eu estou aqui. Graças a Deus. E antes de sair de casa, eu tomei um remédio. Cheguei aqui, eu perguntei a Eliane, amigo, tá calor assim que eu tô suando? Uma suadeira tremenda. Minha voz está um pouco, já é estranha, tá mais estranha ainda, tá? Mas graças a Deus, irmãos, eu consegui chegar aqui, a esta casa, a casa que eu amo, e eu quero dizer que vocês são cada dia mais chique, viu? Cada dia mais chique. Se essas poltronas fossem maiores, eu ia pedir para dormir aqui, né? Coisa linda. Deus abençoe vocês. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Deixa eu ver aqui, capítulo 3, a partir do verso 22. Eu vou ler nessa versão, é a versão Nova Almeida atualizada. Está escrito assim, vamos ler, acho que 9 versículos, a partir do 22, diz assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Assim está melhor. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra,
Pode tomar assento no nome de Jesus. Irmãos, eu vejo João como uma figura muito emblemática. Olha, vou ser sincero para você, se João vivesse hoje nos nossos tempos, dificilmente ele seria convidado para pregar. João tem uma palavra, irmãos, de confronto, como foi dito aqui. João é tipo um lenhador, é aquele que está com o machado pronto para derrubar a árvore, irmãos. Ainda que seja uma árvore grossa, ele está na raiz mesmo. E João é emblemático também porque ele é muito importante no cenário bíblico, tanto que a vida dele, o ministério dele é profetizado. Séculos atrás, Deus falou através do seu profeta que viria João, que João seria importante. E realmente, João é importante. João nasce de forma milagrosa, em que sua mãe é estéril. E além de ser estéril, ele nasce quando a sua mãe, os seus pais já são velhos. Glórias ao nome de Jesus. Verdade é que ele nasce num momento difícil de Israel, no momento onde o pecado cresce de forma avassaladora. Os homens, os líderes da época, tanto quando eu estou falando dos homens do Estado, né, da monarquia, são homens cheios de si, e também os sacerdotes ali da sua época, eles ministravam, eles lideravam um sistema religioso corrupto, não é? E João nasce nessa época e ele vem pregando a palavra. A Bíblia diz que aquele moço, ele cresce no deserto. Ele se separa da sociedade na época para viver uma vida de santidade com Deus. E mesmo vivendo no deserto, a Bíblia diz que ele cresce perante o Senhor. E é onde ele começa a pregar, em meio ao deserto. Irmãos, não interessa onde Deus te plantar. Não interessa onde Deus te colocar. Se você vive na presença de Deus, a tendência é você frutificar. A tendência é você crescer. E eu estou falando o crescimento diante de Deus. Eu estou falando o crescimento no reino de Deus. Eu não estou falando o crescimento no sentido de os homens baterem nos seus ombros, de os homens te parabenizarem. Não! Eu estou falando num crescimento entre você e Deus. No crescimento onde Deus está dizendo, estou me agradando, estou gostando. E João é esse que está crescendo. E João é esse que está pregando. E quando João prega mesmo no deserto, mesmo ele sendo uma figura estranha para a sociedade, as pessoas vão até ele. Eu vejo nesse tempo, né, alguns ministérios, cada um usa, irmãos, a estratégia que quer. Mas a gente hoje vê uma apelação, irmãos,
Eu não digo nem para o evangelho, não é uma apelação para o reino de Deus. Alguém pode dizer assim, isso aí é estratégia. Só Deus conhece as motivações do coração do homem. Viu? Porque, na verdade, hoje, muitos, o desejo que as pessoas venham para o templo, para a igreja, não é para o crescimento do reino, não. Eu, pelo menos, eu julgo assim, porque muitos, na verdade, não querem pessoas convertidas ao Senhor, mas elas querem adeptos para si, para a sua religião, para o seu templo, para a sua denominação. Venha para cá. Aqui nós temos ar-condicionado central. Aqui nós temos um corredor com um tapete vermelho para você. Aqui nós temos água gelada. E se você quiser descansar durante o culto, nós também temos uma rede para você descansar. Claro que eu estou exagerando. Né? Mas solta isso, né? Estou falando do sofá não, tá, irmão? Mas é verdade, irmãos. Já viu aquelas plaquinhas na rua? Eu não estou dizendo para evangelismo, beleza. Mas dizendo, você chegou, quase assim, você chegou no paraíso, entre, tal, é bacaninha, tal, é bacaninha. Mas só Deus sabe o que está motivando aquilo tudo. Mas João está no deserto. João está pregando. Irmãos, alguém disse que eu prego duro. Não sei se alguém falou contigo, falou assim, Henrique vai aí, ele tem uma sexta-feira 13 dentro do paletó dele. Alguém já disse isso para mim. Pessoas amigas nossas. Quando eu chegava, né, tem muito tempo quando vou na igreja dele, aí ele dizia, e aí, a marreta, sexta-feira está aí dentro desse paletó? Era assim. Irmãos, mas quem sou eu perto de João Batista? João Batista era assim, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João estava dizendo, Deus está irado com as vossas vidas. É isso, irmão. A pregação de João é essa. O interessante é que a pregação de Jesus é semelhante à de João. Porque João prega arrependimento e Jesus também veio pregando arrependimento. Alguém diz assim, Jesus era um docinho. Algum de vocês já derrubou banca aqui na igreja? Algum de vocês já chicoteou alguém? Jesus era docinho, irmão? Tem gente que pinta um evangelho cor-de-rosa. Eu agora estou falando um evangelho Melissa, Melicinha. Já passou em frente à loja da Melissa? Aquele evangelho com cheiro de framboesa. Não é um cheirinho gostoso lá na loja da Melissa? Tem gente que não gosta, é enjoado. Eu, pelo menos, eu tenho rinite, eu não gosto daquele cheiro que é muito enjoado. Mas sabe, hoje o evangelho que é pregado é esse tipo de evangelho. Evangelho moranguinho. Aí João Batista, ele vem com um negócio duro, sabe? E Jesus vem com chicote, arrebentando aquele sistema religioso da época. É assim que ele vem. Aí o que acontece? Aí o texto que nós acabamos de ler diz que eles estão agora mais ou menos perto. João Batista já estava apontando para Jesus. João Batista já estava dizendo, olha, eu prego o arrependimento, eu batizo com água, mas vem um que batizará, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
João Batista já tinha apresentado a Jesus. E João Batista já tinha batizado a Jesus nas águas. Aí eles agora estão próximos um ao outro. Aí eu estava pensando, quando eu li esse texto, eu estava pensando, parece que estava havendo uma treta aqui. Parece que estava havendo, mas a treta, irmãos, presta atenção, a treta que está havendo aqui não é entre os líderes de ministério, não é entre João e nem Jesus. A treta aqui era com os liderados. Aí vem um dizendo assim, aí está escrito assim no verso 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando. E todos vão até ele. A treta era o seguinte: mestre, os discípulos que nos seguiam estão nos deixando. E muitos agora estão indo lá para aquele homem que o Senhor apresentou, que o Senhor deu testemunho dele. Ou seja, o nosso ministério aqui, mestre, está diminuindo e o dele está crescendo. As pessoas estão afluindo para lá, estão saindo daqui e indo para lá. Era uma treta. Ou alguém queria que o negócio ficasse estranho. Ou seja, era o diabo ali falando com alguém, dizendo para alguém, querendo colocar na cabeça de João alguma coisa, como se dissesse: não vai fazer nada não? Não vai fazer nada não? Aí João responde: cara, João é crente. João é crente. João não briga, irmão. Olha o que João diz: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João reconhece o ministério do outro. João reconhece o outro. João, eu sei, irmãos, pastor, mas essa campanha que o Senhor trouxe, é o Senhor que sabe, é Deus que sabe o que vai ministrar nos corações, irmãos. Vai vir aqui pregadores que falarão outras coisas, mas a minha porção que Deus colocou no meu coração é essa. Aleluia, ninguém tem que ficar chateado por causa do crescimento de ninguém. Por causa do crescimento do outro. Porque o outro, agora, o nome dele está saindo no folder. O nome dele está sendo falado. O ministério dele que está crescendo, não. Não é nada disso. E João é crente, e João reconhece isso. João está dizendo: olha, esse que vocês estão falando, quem deu o ministério a ele foi Deus. É do céu. O ministério dele é do céu. Deixa eu falar para você, reconheça o ministério do seu irmão. Reconheça o talento do seu irmão. Aleluia. Deus, ele te chamou, mas chamou o teu irmão. Glória a Deus. No reino de Deus há lugar para todo mundo. Glórias ao nome de Jesus. Aí João continua dizendo: vocês mesmo são testemunhas do que eu disse. Olha o que João fala. Vocês não viram
que vieram as autoridades espirituais, eclesiásticas da época, vieram me arguir, perguntando se eu era o Cristo. Eu acho que isso está no capítulo 1, a partir do verso 19, que eu vou passar a ler. Está escrito assim: este foi o testemunho de João. Olha, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar. Ou seja, os líderes espirituais da época viram o crescimento de João, viram a ascensão de João, a maneira que ele pregava, e aí eles perguntaram: só esse camarada deve ser o Messias profetizado. Aí eles vão lá e perguntam para João: quem é você? Aí a Bíblia diz o seguinte, que ele confessou e não negou. Eu acho incrível essa colocação que o autor fala. Ele confessou e não negou. O interessante, se a gente parasse aqui, é que eu penso que ele vai dizer assim: não, eu sou o Cristo. Não, ele não diz isso. Diz que ele confessou e não negou. Aí diz assim: confessou, eu não sou o Cristo. Alguém estava querendo inflamar o ego de João. A pergunta é: como você reage com um elogio que você sabe que não pertence a você? Como você reage quando querem lhe dar uma honra, te honrar, quando na verdade você sabe que não merece aquela honraria toda? Não, eu sou tudo isso, Robson. Eu sou isso. A gente de vez em quando encontra alguém assim: eu sou isso e mais um pouco. É um louco. João não. João fala: eu não sou. João é um cara que ele sabe quem ele não é. João fala: sabe esse cara aí que vocês estão falando? Esse cara não sou eu. Não. Ele fala: eu não sou nada disso. Eu não sou isso. Aí perguntaram a ele: então, quem é você? Você é Elias? Por causa da efusão do ministério dele, né? Você é Elias? Ele disse: não sou. Aí então perguntaram: você é o profeta? Aí ele: não, eu não sou. E disseram então: diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? E eu quero te trazer essa pergunta: o que é que você diz a respeito de si mesmo? Quem você é? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, os versículos ali iniciais, ele fala a respeito disso, para nós tomarmos cuidado. O pensamento que nós temos sobre nós mesmos. E eles estão perguntando a João: por favor, diga, porque nós precisamos dar resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? E João diz: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João diz: eu só sou uma voz.
A palavra não é minha, a palavra tem dono. Eu replico o que ele falou comigo. Eu repito o que ele falou comigo. Eu só sou um pregador do deserto. Pastor, é isso, irmãos. Mensageiro é isso. A gente só replica o que Deus manda, irmãos. Tem gente que acha que é o cara. É como vocês que gostam de palavra, vocês devem assistir no YouTube. Tem eu não sei qual é, o que ela é. A Edmeia Williams. Quem conhece a Edmeia Williams? Fera, né? Fera. Ela fala, irmãos, todos nós somos plágios, irmão. A gente replica Paulo, a gente replica Jesus. A gente só é voz, irmãos. A gente não é dono da palavra, não. Aleluia, a gente não é dono da palavra. Nós não somos os senhores da palavra, irmãos. Nós só somos o mensageiro. Aleluia, nós somos carteiros. Nós só entregamos a correspondência. Nós só dizemos, assim diz o Senhor. É só isso. Essa palavra não é minha. Foi Deus que colocou no meu coração. A gente não inventa a palavra. Quando Deus pegou o profeta Ezequiel, pega e numa visão, num arrebatamento de mente, pega Ezequiel e o leva, faz ele ver, coloca ele no meio de um vale de ossos secos e pergunta, ô Ezequiel, poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel, esperto que é, fala assim, tu que sabe, eu não sei de nada. Quem sou eu para falar de mim mesmo? É isso que ele está dizendo. Ele tira o dele e fala assim, isso aí é contigo. Esse negócio de levantar o povo, esse negócio de fazer crescer carne, esse negócio de fazer crescer nervo, é contigo. Esse negócio de ressuscitar, é contigo. Aí, o que Deus fala para ele? Então, profetiza. Aí a Bíblia diz o seguinte, diz assim, ele diz, e profetizei conforme me deu ordem. Não diz, e profetizei de mim mesmo. Inventei uma palavra e falei. Eu fiz alguma coisa. Vamos fazer um avivamento aqui, pastor? Vamos fazer um avivamento? Pastor, essa igreja vai encher, pastor. Vai ser crente feliz, crente alegre. Como? A gente cria um negócio aí, pastor. A gente faz um negócio aí, a gente traz um palhaço para cá, para alegrar as vidas, para ver se, dá um jeito no negócio, para ver se esse povo se alegra. Isso é entretenimento, irmãos. Entretenimento não levanta ninguém. O que levanta crente é palavra de Deus, irmãos. É oração, é Bíblia. É isso. Pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa para animar esse povo. Irmão, esse tipo de coisa, a gente vai num parque de diversão aqui. Isso aqui não é parque de diversão, isso aqui não é circo, não. Isso aqui é igreja, isso aqui é oficina, isso aqui é a casa do oleiro. Glórias ao nome de Jesus.
Isso aqui tem a presença de Deus. Aleluia, aqui tem a presença de Deus. O que traz alegria aos nossos corações é a presença dele. Aleluia, é a presença dele. É a presença do Espírito de Deus. É isso que nos alegra. Mas tem gente aí inventando cada coisa. E João diz: eu não sou o Cristo. Eu só sou uma voz. Eu replico o que ele me manda. E ele está nessa. Está falando e ele disse. Quando ele diz aqui no capítulo 3, é isso que ele está dizendo. Vocês mesmos são testemunha do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu vim na frente dele. Eu só vim preparando o caminho para ele. Eu só vim preparando a estrada para ele. Ei, deixa eu falar para você. A gente está aqui preparando a estrada para quem vem depois de nós. E deixa eu falar um negócio para você. Você que é líder, ou você pensa um dia ser líder, depois de nós vem sempre alguém melhor que nós. Depois de nós, quem vem é melhor do que nós. Deixa de ser bobo. Esse negócio de achar eu sou insubstituível, eu sou o melhor para aquele lugar. Ah, pastor, se eu não cantar, se eu não estiver ali pregando, e o senhor traz esse pregador aí, esquisito, de fala esquisita. Ah, se fosse eu, deixa de ser bobo. Você vai ver próxima terça como vai ser melhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. O que acontece, irmãos? Ele diz: olha, eu só vim preparando o caminho. Aí ele traz aqui algo. Ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo. Ele está dizendo que ele é o amigo do noivo. Naquela época, quem aprontava a festa de um casamento era um amigo do noivo. Ele não era o noivo, ele não era a dona da noiva, mas ele só preparava a festa do casamento. Na hora do casamento, que o noivo chegasse, esse amigo do noivo saía de cena. Está entendendo? Ele saía de cena. Sabe o que João está falando aqui? Ó, bye para vocês. Está chegando a hora de eu sair de cena. João está reconhecendo que o ministério dele está, ó, encerrando. É isso. Ele está reconhecendo isso, que o ministério está encerrando. Lembra de Elias? Quão duro deve ter sido para Elias. Elias é outro cara estranho, como João Batista, estranho. Depois dele estar lá decepcionado com Acabe, com Jezabel, que não se converte, aí ele quer morrer, quer se matar, tal. Aí Deus manda o anjo visitar, aí dá comida, dá água, dá comida para ele. Ao invés de ele voltar e fazer a obra de Deus, não. Ele sobe, vai até o Horebe e anda 40 dias, gastando energia toda, 40 dias para entrar dentro de uma caverna. E Deus pergunta: ô Elias, que fazes aí? Volta aí para o teu caminho, rapaz. Aí ele diz: mas Senhor, só eu fiquei, só eu sou o cara, e todo mundo se dobrou diante de Baal. E Deus fala: rapaz, preste atenção.
Tu não é isso tudo, não. Tem 7.000 que não se dobraram e não são nem conhecidos. E você está se achando, não é nada disso. Tu volta, você vai ungir Jeú, você vai ungir não sei quem. E outra coisa, para tu parar de graça, unge Eliseu no teu lugar. Elias, tu vai sair de cena. É isso que Deus está dizendo para ele. Elias, tu vai sair de cena. Vou colocar outro no teu lugar. E o pior, você vai ter que ungir, você vai ter que ensinar. E Eliseu passa 10 anos com ele, ali tendo que ensinar. E se você for ver como que era a relação deles, você vê como ele trata Eliseu. Ainda bem que Eliseu era crente. Para ser tratado daquela maneira, não, bora, jogou a capa, bora, assim. E Eliseu foi. Eliseu aprendeu observando o cara. Mas sabia que o cara era cheio de Deus. Era estranho, mas cheio de Deus. Glórias ao nome de Jesus. E o que acontece? João está dizendo, eu só sou amigo do noivo. Eu só estou preparando tudo para ele. Está na hora de eu sair de cena. Irmãos, quem ama mais a noiva do que o noivo? Viu? Isso aqui é para líder. Isso aqui é Deus falando com o líder. Tem coisas que não dá para você fazer. Tem hora que a gente pensa que a gente ama mais a igreja do que Deus. Deixa as coisas com Deus. Deixa esse crente difícil com Deus. Ele ama muito mais do que eu. Mas que eu tenho que cuidar, que eu tenho que fazer isso, tudo bem, legal, mas cuidado com isso. Ele é o noivo, ele ama a sua noiva, deixa na mão dele e descansa. Glórias ao nome de Jesus. Ele diz, quando o amigo do noivo ouve a voz do noivo, ele escuta e se alegra. João está dizendo, sabe o que João está dizendo? Eu estou feliz porque ele chegou. Eu estou feliz porque o ministério dele está crescendo. Eu estou alegre. Eu estou alegre. Glórias ao nome de Jesus. Eu estou alegre que ele está chegando. Eu estou alegre que ele está vindo na nossa direção. Ainda que isso custe o nosso ministério. É isso que João está dizendo. Ele diz, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Irmão, João é crente. Sério mesmo. Eu preciso ser crente. Eu estou lendo aqui e Deus está falando, ô Henrique, seja crente. Seja crente. O cara é crente, irmãos. Aí é a frase da campanha. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele apareça e eu desapareça. Enquanto eu desejar aparecer, ele não vai aparecer e as coisas não vão fluir. Deixa ele crescer. Foi como a pastora Eliane falou, quando ele cresce, a gente cresce junto. Já parou para pensar nisso? Quando ele cresce, quando ele aparece, aleluia, você cresce junto. Isso é reconhecimento da presença dele. A minha filha sempre pede explicação do que eu vou pregar.
ela fica, o que tu vai pregar hoje? O que tu vai pregar? O que tu vai pregar? E quando ela viu aberto aqui em João 3, ela fala, eu adoro quando tu fala de João. Eu falei, por quê? Eu não sei falar direito. Não, tu fala sim, João é uma coisa boa, tu fala bem de João. Aí eu falei assim, né? Ela fala aí alguma coisa, eu falei para ela, não, isso aqui está denotando, quando ele diz isso, denota a humildade de João. Irmãos, quando a gente reconhece o outro, isso denota humildade. Como eu já disse aqui, o que João pensa de si não é além do que ele é. E ele é só uma voz. E pensando nisso, logo veio à minha mente uma igreja, um grupo de gente que dizia que servia a Jesus. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Os crentes lá da igreja de Laodiceia, onde a Bíblia diz que eles não eram nem quentes e nem frios, mas eles eram mornos. E a Bíblia diz que por causa disso, Jesus estava a ponto de vomitá-los da boca dele. Ou seja, era uma igreja, era um tipo de gente que causava nojo em Jesus. Irmãos, que coisa dura, não é? Crente que causava nojo em Jesus, crente morno, porque a cidade recebia de uma outra cidade águas quentes e de uma outra cidade águas frias, e quando as águas chegavam lá, eram águas mornas. E os crentes eram semelhantes a isso. Eram crentes mornos, crentes que, se você for ler a carta para essa igreja que Jesus escreve e manda que o próprio João envie para elas, está dizendo o seguinte: eram os crentes que se achavam, que eles tinham sobre si, eles tinham uma autoavaliação além da média. A nota que eles davam a eles mesmos era nota alta. Eles se autoconceituavam, né? Os caras, nós somos aqui, é como se dissesse assim, nós somos acima da média. Lê lá a carta. Rico sou abastado, não tenho falta de nada. Desse jeito. Aí o que Jesus diz para ele? Você é miserável. Vocês são pobres para mim. Vocês são cegos. E outra coisa, vocês estão nus diante de mim. As roupas bonitas, as roupas belas, as roupas de grife, essa lã negra que vocês usam não causa impacto para mim. Essa voz bem colocada, as palavras rebuscada que fala? Rebuscadas. Esse linguajar rebuscado não causa efeito nenhum para mim. Vocês estão nus diante de mim. Aí no verso 20, o que Jesus está falando para eles em Apocalipse 3? Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta e batendo está onde, irmãos? Do lado de fora. Já prestou atenção? Uma igreja que colocou Jesus do lado de fora. Uma igreja onde Jesus não entra. Onde Jesus está falando: deixa eu entrar. Deu certinho, né? Deixa eu entrar.
Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eles eram tão grandes que não tinha lugar para Jesus. Algumas atitudes na nossa vida fazem. Qual o correto? É esse aqui ou aquele ali? Aquele lá? Eu estou atrasado. Algumas atitudes. Por que botaram esse aqui então? Para me confundir. Algumas atitudes colocam Jesus do lado de fora da nossa vida. Algumas atitudes faz com que Jesus não apareça em nós. Não apareça em nós. Mas hoje, a proposta dessa campanha é que ele apareça. A proposta da campanha é que ele apareça. É que a presença dele seja importante. É para que eu suma na oração, para que eu me derrame, me desfaça. Evangelho é isso. O teu pastor, os vossos pastores ensinam a vocês. Aí tem que vir outro cara de outro lugar para repetir para vocês que evangelho é negação do eu. Evangelho é a destruição da nossa razão. Evangelho é perdoar quem nos ofendeu. Evangelho é, mesmo dando certo, abaixar a cabeça. É apontar aqui no beco do amor primeiro e um carro invadir aqui do outro lado e você ter que dar ré. Eu não vou falar mais, mas carro de crente tem marcha ré. Carro de crente tem marcha ré. Evangelho, muitas vezes, é dar um passo atrás. É recuar e dizer, pode passar. É perder a razão. É deixar ele aparecer. Para alguém dizer assim, esse cara é crente. Evangelho não é dizer aí a plenos pulmões, eu sou crente. Vai fazer isso comigo? Eu sou crente. Eu oro e Deus vai te destruir. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deixa ele aparecer. Deixa ele aparecer. Que ele apareça em nós. Que ele apareça. Se coloque de pé. Que ele apareça. Que ele apareça. Em cima dessa palavra, meu irmão. Louvado seja Deus de confronto. Em cima dessa palavra, aonde o Senhor nos tira do eixo. Não é para a gente quebrar, não. É para a gente envergar. Quelebarácia. Deus quer te envergar, meu irmão. Como Naragábia. De repente você está com o peito estufado, que nem galo de briga. Aleluia. De repente você está olhando de cima para baixo e o Senhor está nos dando um ensinamento. O importante é que ele cresça e que eu desapareça. Interessante que eu estava falando um dia desses aqui na igreja, que João teve o seu momento de colapso. Diante de tantos ataques, João teve lá o seu colapso, para saber se ele é realmente quem ele é. E quando os discípulos chegam até Jesus, João está
Ele está preso. E ele quer uma informação. Ele quer saber se tu é mesmo aquele que ele imagina que tu seja. E Jesus é punk. Jesus poderia dizer para ele sem enigma: diz para o João que eu sou mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Emanuel. Aleluia! Eu sou aquele que batiza com fogo. Eu sou o Todo-Poderoso. E não foi isso que Jesus fez. Porque na realidade, o objetivo de Jesus não era tripudiar em cima, aleluia, daquele drama pessoal que João Batista estava vivendo no cárcere. E Jesus disse: olha, diz para João que os surdos ouvem, os cegos veem, os mortos estão revivendo. O que Jesus estava querendo dizer? João, no meio de uma confusão, tu está perdendo a visão. Então eu vou dizer o que está acontecendo e você vai fazer o link e você vai discernir de verdade que eu sou aquele que tu disse: vai vir um que eu não sou digno de tirar a sandália de seus pés. Eu batizo com água, mas ele batizará com fogo. Às vezes a gente está abalado e a nossa alma fala mais alto. E quando a nossa alma fala mais alto, meu irmão, aí mora o perigo. Quando as nossas emoções estão afloradas. E quando é que a nossa emoção está aflorada? Quando potencializamos as dificuldades. Estou sofrendo. Não aguento mais. Estou me sentindo humilhado. Parece que ninguém me valoriza, meu irmão. Quando o crente está com esse discurso, ele está abalado. Ele está com a emoção à flor da pele. E quando a nossa emoção está à flor da pele, a gente tem dificuldade de ouvir o Espírito. Quem a gente ouve? Nós mesmos. Narabachorabaraio. Mas nesse tempo onde o Espírito diz: olha, desça para que eu cresça, é como se ele estivesse dizendo: Henrique, silencia a tua alma, senão tu vai se perder. Silencia a tua alma, senão tu vai se perder. E de repente você está aqui hoje: ah, pastor, eu queria tanto alimentar minha alma. Porque o culto, às vezes, tem um momento que a nossa alma é alimentada, sabia? Tem algum problema nisso? Não, meu irmão. Aleluia! Agora o culto, meu amigo pastor Henrique, aleluia, missionária Eliane, a verdade é essa: o culto não pode somente alimentar nossa alma. Sabe por quê, meu irmão? Se o culto alimentar somente a nossa alma, a gente permanece como um menino. A gente permanece como menino. Pastor, aonde o culto permanece, aleluia, mexe com a minha alma. Quando aquele louvor que você gosta é tocado, você se arrepia, se alegra. Sabe quando o culto mexe com a nossa alma? Quando a gente ouve uma palavra que vai de encontro às nossas concepções espirituais. Eu não disse, eu tenho que permanecer nessa visão. Sabe aonde o culto mexe na nossa alma? Quando Deus faz o culto do jeito que a gente gosta. Quem está me entendendo, diga: eu estou entendendo. Mas Jeová chega, vira a mesa e diz: eu não estou fora dessa casa, eu estou dentro dela. E se eu estou dentro dessa casa, sou eu que mando nessa casa, homem. Sou eu que mando nessa casa, mulher. E se sou eu que mando, sou eu que vou reger as tuas decisões. Olha o detalhe que o profeta falou,
que o pregador falou e eu quero pensar. Quando Ezequiel profetizou, ele disse: eu estou profetizando como ele me deu ordem. Quantas das vezes usamos, aleluia, essa frase, que já virou um adágio, né? Aleluia, um dito popular, na boca de muita gente. Assim diz o Senhor. Quando na realidade não tem nada de assim diz o Senhor. Assim diz o Henrique, assim diz o Zé Frim das Candongas. Kelebaraio. Mas eu quero que você e eu entendamos que o Senhor quer dizer assim digo eu. O Senhor. Eu acho muito interessante a maturidade de Paulo, porque quando Paulo queria dar uma palavra de aconselhamento, ele dizia: assim digo eu, Paulo. Pode ler na carta. Quando ele queria trazer uma palavra de aconselhamento para o povo: assim diz eu, Paulo. Mas quando ele queria reforçar algo, que era algo que Deus estava mandando diretamente, ele dizia: não eu, mas o Senhor. Não eu, mas o Senhor. Que saia o assim diz Henrique. E que entre, digo não eu, mas o Senhor. Antes do louvor cantar uma canção, eu quero orar. Coloque a mão no seu coração, porque a oração traz cura. A pastora Eliane disse, né? Usando o exemplo das crianças, se a gente querer continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, sempre, é sinal que a gente não cresceu. Mas quando a gente cresce, a gente passa a vislumbrar outras coisas. Catuca essa pessoa que está ao teu lado com todo respeito e diga para ela assim: vamos crescer no Senhor? Vamos crescer no Senhor? Outra coisa interessante, quando a gente desce, é muito forte isso, quando a gente desce, parece que a gente está passando vergonha. Aí o Henrique disse: dá o passo atrás. Quando a gente desce, a gente não está passando vergonha. Quando a gente desce, a gente está amadurecendo. Mas quando a gente desce, a impressão que a gente tem é que a gente está passando vergonha. Aleluia! Eu não tenho problema nenhum de voltar atrás quando eu estou aqui no beco. Mas teve um dia, meu irmão, que a sensação que eu tive era como se eu estava passando vergonha. Estava eu e Eliane. Não sei se a Eliane lembra. Parei aqui, meu irmão. Veio um diabrado, meu irmão, só dizendo assim. Olha a ira! Eu fiquei irado naquele dia. Meu irmão, o cara peitou aqui, meu irmão. E o cara não saiu, meu irmão, me deu uma raiva. A minha vontade, e eu quase fiz isso, meu irmão. Acho que Jesus me segurou, que eu sou meio louco. Louvado seja Deus. Meu irmão, ainda mais que aqui é meu arraial, né? Eu moro por aqui. Meu irmão, a vontade que me deu é: Eliane, sai do carro. Ia desligar o carro, fechar a porta do carro e vir para casa. Depois de voltar a pegar o carro. Me deu vontade de fazer isso. Até porque eu moro, bem dizer, aqui perto, eu não ia perder muito. E aí, Eliane, segura a onda. Louvado seja Deus. Aí eu elaborei aquela situação. Não vou dar lugar para esse bicho, não. Voltei atrás. E até hoje eu não sei quem estava dentro do carro, porque o carro estava aquele carro levantado e com vidro. Aí, aonde foi a vergonha? Porque eu pensei assim comigo: se treva, deve estar rindo de mim. Eu pensei assim: se treva, deve estar rindo de mim. Mas que o Cordeiro receba. Às vezes a sensação é que a gente está passando vergonha. Mas, irmãos, nós é que temos a visão do céu. E somos nós que precisamos dar o primeiro passo na maturidade. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo,
Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine a andar em tua presença, que o Senhor nos ensine a te servir, que o Senhor nos ajude a transicionar. Nós estamos debaixo de uma direção, nova estação, e nós não queremos que tu esteja do lado de fora, nós queremos que tu esteja dentro, agindo, operando, tirando de nós os excessos, tirando de nós os carrapichos, tirando de nós os equívocos e nos levando a viver uma comunhão nunca antes experimentada na tua presença. Nós queremos viver, Pai, uma comunhão, uma intimidade nunca antes experimentada, como o Senhor disse para aquele discípulo que perguntou: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o Senhor disse: mas eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês dizem: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Senhor, em nome de Jesus, não queremos ser discípulos da boca para fora, nós queremos de verdade. Nós queremos de verdade parecer contigo, parecer contigo, parecer contigo. Remove as palavras bonitas, temperadas de demagogia, hipocrisia. Tira as canções, meu Deus, dos nossos lábios, que não tem nada a ver com o que a gente vive no nosso dia a dia. Que o Senhor nos leve a cada dia a se apaixonar pela verdade, porque é a verdade que nos liberta. Senhor, os meninos caminham na alma. Todos nós temos o nosso lado menino, mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não deixe que esse lado menino nos domine, mas que hoje, Senhor, subamos de nível. Que hoje, Senhor, subamos de nível, não para uma glorificação das nossas perebas, mas para a tua honra, para a tua glória. Porque, como disse o salmista, disse Deus 2 vezes a ouvir: nós queremos ouvir a tua voz, e que a alma seja silenciada, em nome de Jesus.